Saudações, torcedor Coxa Branca, começando por aqui e tem um novo nome no radar do Coritiba, negociações acontecendo. Vamos falar tudo sobre esse jogador que pode chegar para o Coxa, só lembrando que se puder, deixa o like e se inscreva no canal. E vamos ao nome de Nicolás Fonseca, notícia divulgada inicialmente pelo jornalista Germán Garcia Grova. Nicolás Fonseca jogará no Coritiba, chega por empréstimo de uma temporada do grupo Pachuca. Vamos tentar entender a situação do Nicolás Fonseca. Eu dei o crédito aqui ao Germán Garcia Grova, foi o primeiro que divulgou, depois aqui teve também na imprensa paranaense, saindo em outros veículos. Eu abri aqui o GE, que publicou um pouquinho mais tarde. Vamos ler a notícia do GE. Coritiba tem negociações avançadas para contratar o volante uruguaio de 27 anos, Nicolás Fonseca. Ele pertence ao grupo Pachuca e defendeu o Real Oviedo da Espanha na última temporada. Depois a gente vai passar pela carreira dele toda para entender a trajetória dele, também as características. E ele chegaria por empréstimo de uma temporada com vínculo até metade do ano que vem. Isso me preocupa um pouquinho, também vou falar sobre isso. Disputou 19 partidas pelo Oviedo na temporada passada, a última delas no dia 23 de maio, e chegou a aparecer na pré-lista do Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai. Ele que nasceu na Itália, mas ali por questões familiares também podia jogar pelo Uruguai e optou pela seleção sul-americana. Negociação envolve diretamente o grupo Pachuca, que é um conglomerado mexicano que controla clubes como o próprio Pachuca, lá do México, o León, também mexicano, e o Everton do Chile. Ele está vinculado ao grupo que agora valia empréstimo ao Coritiba. O Galo, recentemente, bem pouco tempo atrás, aí cerca de um mês atrás, tentou contratar o Nicolás Fonseca, mas o negócio não avançou porque o Galo propôs um empréstimo com obrigação de compra condicionada ao cumprimento de metas. Isso permitiria diluir o investimento e manter o planejamento financeiro sob controle. Enfim, problema do Galo isso, mas o que interessa está ali. Grupo Pachuca exigia uma obrigação de compra automática sem relação com desempenho ou metas. Aí com isso encerrou as negociações e o Galo partiu para outro jogador. Agora, aqui é mais falando sobre a carreira dele, vamos abrir aqui o SofaScore do Nicolás Fonseca. Jogador nascido em 19 de outubro de 98, 27 anos, meio campista, 1,79 m, destro. Vamos à carreira do Nicolás Fonseca. Nos últimos anos estava no Real Oviedo, me tinha fugido o nome do clube espanhol. Por La Liga, nessa última temporada, 19 jogos. Ele chegou no final de 25, comecinho de 26, então ele jogou metade da temporada europeia. É um bom número de jogos para ter jogado só metade. Metade da temporada, metade de jogos, né? 38 jogos, ele jogou 19. 0 gols, 0 assistências, 1.019 minutos. Antes ele tinha jogado o ano completo de 2025 pelo León, com 35 jogos, bom número também. 15 jogos na Liga, no Apertura, e 18 jogos no Clausura. E outro no outro campeonato aqui que está como Leagues Cup. Antes tinha jogado pelo River Plate da Argentina. 28 jogos em 2024 pelo River Plate da Argentina. 2023, só deixa eu confirmar, esse é o Montevideo Wanderers. 33 jogos em 2023 e 2022, esses times no Uruguai, né? 2022, 19 jogos, sendo divididos pelo River Plate do Uruguai e pelo Montevideo Wanderers. Mas vamos ver a temporada dele em La Liga, que é o que nos interessa mais, né? O recorte mais recente. Vamos abrir aqui La Liga 25-26, vamos olhar o mapa de calor, jogos, minutagem. Ele é primeiro volante, então ele chegaria ali para concorrer com o Thiago Santos no atual elenco do Coritiba, com o Vitor Tissi, que está ganhando espaço, e com o Richard, que pelas notícias já está em Curitiba, já está ali fazendo exames, de repente está até treinando, não vi novas atualizações sobre isso, mas o Richard vai jogar pelo Coritiba, então a gente sairia de 2 volantes, primeiros volantes, para 4
supriria bem a saída de William Oliveira e o Alisson, né? O setor estaria recomposto, sendo que a gente ganhou uma opção nova, que era o Vitor Tis, que era o menino da base, que ali compunha elenco e foi ganhando espaço na necessidade e provavelmente vai ser o nosso titular contra o Remo na segunda-feira. Voltando ao Nicolas Fonseca, lembrando que o recorte é a La Liga 25-26, esse primeiro semestre de 2026. Primeiro volante, mapa de calor dele ali bem consolidado em frente à área, mais para o lado esquerdo, avança pouco, praticamente não pisa na área. É bem primeiro volante mesmo, jogador de marcação. E o que eu fui pesquisar sobre ele, olhar vídeos, tentar entender quais são as características do jogador. Um jogador ali de combate, e na saída de bola a principal característica é o passe longo. Isso me agradou bastante porque encaixa perfeitamente no que é o Coritiba. A gente já tem o Josué que sabe aproveitar isso, acha muito espaço, o Coxa é um time montado para contra-atacar, os atacantes estão esperando essa bola longa nas costas do adversário e nesse momento a gente tem o Josué fazendo isso. Se tiver um segundo jogador com essa capacidade, e pelos vídeos que eu vi, ele tem muita capacidade no lançamento longo, buscando ali, agora para esse ano, Breno Lopes e Lavega, ficaria assim bem interessante você ter dois atletas com essa capacidade técnica do passe longo, encaixaria perfeitamente no Coritiba. Esse é um ponto que me agrada bastante. O ponto que me desagrada é a questão do contrato até a metade do ano que vem. É óbvio que a gente precisa de um jogador para fechar agora essa temporada, mas até ele chegar, se apresentar, fazer exame médico, já não vai estar disponível para o jogo contra o Remo. Com sorte, se chegar bem para o jogo contra o Mirassol, aí vão faltar 13 jogos, mas tem que vir. O que me preocupa é a gente começar a contar com um jogador para o primeiro semestre do ano que vem. Estaremos na Série A, né? Se tudo der certo, estaremos na Série A e quem sabe em competições sul-americanas. Você adapta o time, conta com o jogador e ele talvez não fique para o segundo semestre. Eu acho muito ruim essa ruptura no meio do ano. Algo que acontece a partir do momento que você negocia o contrato ali vinculado à janela europeia, né, vinculado ao calendário europeu que começa e encerra no meio do ano. Então, isso me preocupa um pouco. Vamos ver se confirma esse empréstimo até metade de 2027 e se tem possibilidade de compra, valor acessível. Eu acho que não vai ser tão barato assim, porque vem do futebol mexicano, que é um futebol com poder econômico forte, estava jogando no Campeonato Espanhol, então estava no mercado ali com visibilidade também. Eu imagino que essa possível opção de compra não seja tão barata assim, mas que o Coritiba já esteja pensando nisso, caso feche realmente, e tem até ali o contrato dele, né, 31 de dezembro de 2028, o contrato dele com o León. Voltando aqui, que eu tinha fechado, então a gente viu o mapa de calor, só esse mapa de calor eu mudei aqui, a hora que atualizou mudou. Voltamos para a La Liga 25-26, ele teve 19 jogos em La Liga, 12 como titular, bastante, tá? 54 minutos por jogo. Vamos ver as partidas dele para a gente ver os últimos jogos que ele fez. O último jogo no dia 23 de maio contra o Mallorca. Ele enfrentou o Real Madrid recentemente, um jogo no Santiago Bernabéu. Vamos abrir esse jogo só para ver quanto. Gols do Jude Bellingham e Gonçalo Garcia. Ele foi titular nesse jogo, vamos ver. Foi titular contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Tá ali o Nicolas Fonseca, aqui mais no lado direito de campo, no campinho do SofaScore. Uma boa nota. Essa nota do SofaScore não quer dizer muita coisa, né? Mas já que a gente tá buscando aqui, deixa eu até botar nota 7, foi a melhor nota do time dele contra o Real Madrid. Vamos ver, jogou contra o Betis, time forte também. O Oviedo perdeu de 3-0. Vamos ver se ele jogou. Teve os amistosos, ele foi convocado ali em uma das últimas, eu acho que se bobear a última data FIFA, né? Esses amistosos do Uruguai contra a Argélia, Inglaterra. Eu lembro que nesse jogo com a Inglaterra, inclusive, o Piquerez se machucou, teve uma lesão no tornozelo, o jogo foi em Wembley, daí o Piquerez ficou fora aqui no Palmeiras, voltou meio baleado para a Copa ainda. Vamos voltar mais um pouco. Outras partidas do nosso provável reforço. Jogou contra o Atlético de Madrid, derrota.
Vamos ver se ele começou jogando essa partida. Ah, não abriu aqui. Enfim. Outras partidas dele contra o Barcelona jogou 24 minutos. Então foi quase o primeiro jogo dele. Tinha acabado de chegar, já teve que enfrentar o Barcelona. Vamos ver só. Me deu a curiosidade de ver a classificação do Oviedo na última temporada no Campeonato Espanhol. Ah, foi o lanterna da competição, né? Foi rebaixado. Mas ele estava jogando, isso que é importante. Isso que é importante. Vamos olhar agora a carreira dele por seleções nacionais. Ele tem 4 jogos pela seleção uruguaia, 2 em 2025, 2 amistosos, e teve ali outros 4 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, jogou 4 vezes, total de 115 minutos. Então ele é um jogador que está no radar da seleção uruguaia, assim como o Brian Ocampo está no radar da seleção do Uruguai, voltou aqui para ficar mais perto também, para conseguir ser mais observado. Eu acho que o La Vega vai fazer muito parte desse novo ciclo do Uruguai, então a gente poderia ter ali 3 jogadores com bastante possibilidade de estar nesse ciclo e quem sabe brigar por uma vaga para a próxima Copa do Mundo pela seleção uruguaia. Voltando às temporadas do Nicolas Fonseca, eu abri agora aqui, abriu automático a última participação dele no Campeonato Mexicano. 15 jogos, temporada 25-26, 15 jogos, 13 como titular. Aqui tem uma pequena diferença em relação a gente tinha visto o mapa de calor dele no Oviedo. Ele continua como um primeiro volante, só que pisando um pouquinho mais à frente e mais pelo lado direito. Tá? Então, é um jogador, um primeiro volante, dependendo da característica da equipe, da necessidade, pode pisar um pouquinho mais para um lado para o outro, mas primeiro volantão mesmo, jogador de marcação. Como eu falei, passe longo muito bom. Acho que acrescentaria demais no elenco do Coritiba e é um jogador jovem, né? A gente sai um pouco daquela coisa de contratar jogador acima de 35 anos, que a gente viu muito ao longo do primeiro mercado de transferência do Coxa. Alguns até deram certo, né? Eu até comentei bastante no vídeo sobre o Richard, como o Thiago Santos queimou a nossa língua, principalmente no caso a minha, né, que tanto critiquei ele, está aí, é titular do Coritiba, está dando conta do recado em uma equipe que vem desempenhando bem, um 8º lugar bem satisfatório. Estamos próximos ali de fechar a primeira meta, quem sabe olhar um pouquinho mais para cima na nossa classificação, pensar ali em competição sul-americana. Agora é ficar de olho se essa negociação avança, ao que tudo indica tá próxima de fechar, e aí acredito que seja o último movimento de mercado do Coritiba com 2 primeiros volantes. Era a posição mais carente do elenco, a gente deixando um pouquinho de lado o centroavante ali, porque a gente sabe que não vai vir. E centroavante a gente tá com o Pedro Rocha, agora o Paulo Roberto ganhando espaço, o Rodrigo Rodrigues voltando de lesão e fazendo parte do elenco também. Acho que vai ser usado em situações muito específicas de jogo, o Rodrigo Rodrigues, o time perdendo a partida, precisando ali de um centroavante mais alto para disputar a bola na área. De resto, eu acho que a gente vai com Pedro Rocha e Paulo Roberto mesmo. Mas é aquele raciocínio que eu falei, faltam poucos jogos para acabar o ano, né? Então agora seriam reforços pontuais mesmo. Gostaria que viesse mais gente, mas temos que colocar um pezinho na realidade também. A gente sabe que não vai vir tanta gente. Pelo menos vieram 2 reforços para cobrir as 2 lacunas que abriram no elenco, né? Não eram jogadores muito utilizados, o William Oliveira e o Alisson, mas ficaram 2 posições vagas aí no vestiário do Coritiba. Acho que agora vão ser preenchidas. O Richard, quem não viu, tem um vídeo que eu fiz anteontem, na hora que surgiu a notícia dele. Falo bastante sobre a contratação, as características do jogador. Não acho, assim, no primeiro olhar, algo que me agrade muito, mas tem algumas coisas que podem agregar ao elenco. Mas com o Nicolas Fonseca chegando, acho que chega um jogador para brigar para ser titular. Hoje nós temos um titular, que é o Thiago Santos, está dando conta do recado, mas vindo um outro jogador, vai vir, vai fazer exame, tudo aquilo que eu falei.
ter que se adaptar, entrosar com o elenco, ganhar condição física e aí jogar. Vamos ver quanto tempo vai se passar até que isso aconteça. Por enquanto vamos com o Thiago Santos e o Vitor Tice na próxima segunda-feira contra o Remo. O Tice imagino que seja o titular, e aí no decorrer do campeonato a gente vê o que acontece com o Nicolas Fonseca, mas é uma contratação, assim, pelo que eu vi, me agrada bastante, um jogador jovem, numa idade ótima, com experiência europeia, já jogou em outros países, então acho que vai agregar ao elenco do Coritiba, deixando a interrogação daquilo que eu falei em relação ao contrato. Me incomoda um contrato até a metade do ano, porque a gente vai estar ali com o campeonato pegando fogo e com o risco de perder um jogador, mas imagino que tenha gente competente no departamento de futebol do Curitiba para também estar pensando nisso, para já vir ali com uma opção de compra acessível que o Curitiba já esteja se planejando para que, caso esse jogador dê certo nesse um ano até encerrar esse primeiro contrato de empréstimo, o Curitiba possa exercer a opção de compra. Então, sobre o Nicolas Fonseca, é isso. Deixa aí nos comentários se você gosta da contratação. Acho que me parece bem interessante. E sempre lembrando, se puder, deixa o like e se inscreva no canal. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima.